passa pela tribulação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponha no coração do homem compaixão e caridade. Deus, dai a viajor estrela, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao pago o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança viva, ao órfão. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que a vós não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Ó Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode agradar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores secarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Por Moisés sobre a montanha, nós os esperamos de braços abertos, com poder, bondade, com beleza ou perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, e dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa divindade. Que assim seja. Abrimos os nossos trabalhos e para a nossa palestra de hoje, convidamos o nosso irmão Orlando, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite a todos. Mais uma vez gratidão pela oportunidade e que possamos nessa noite refletir sobre a mensagem de Jesus aos nossos corações. Algumas vezes nós ficamos refletindo sobre as dificuldades da vida, né? Nós passamos por tantas situações e algumas oportunidades a gente se questiona, né? Como que eu vou conseguir? Como é que eu consigo superar essa situação? Como é que eu posso alcançar esse objetivo? São questionamentos normais de qualquer ser humano. Qualquer criatura na face da terra tem o seu momento de reflexão sobre aquilo que pode alcançar ou não, medindo as próprias forças. Se nós observarmos e olharmos à nossa volta, o que nós vemos no mundo? Violência, guerras, decepções, injustiça, miséria, corrupção. Essas situações, de alguma forma, elas inibem ainda mais aquilo que buscamos. Por isso que quando a gente fala de fé, a gente precisa entender o que é fé. Porque enquanto nós estivermos colocando fé nas mãos dos outros, isso é sinal que nós não entendemos a lição ainda. Então, tudo isso que existe no mundo é normal, mas é normal sim. Porque se nós buscarmos um pouquinho de entendimento do Espiritismo, nós vamos entender que nós estamos num mundo de provas e expiações. O que isso quer dizer? É um mundo onde o mal prevalece. Não adianta a gente se pintar de anjo, fazer carinha bonitinha, não adianta. Aqui o mal prevalece. Mas o bem trabalha muito. Mas o mal prevalece. Por quê? Porque nós ainda carregamos este mal no nosso coração. Então, não é o planeta que é mal. São as criaturas reencarnadas no planeta que são maus. Nós. Mas eu sou mau? Sim. Alguém aqui consegue, depois de tomar um passe no carro, assistir uma palestra, chegar em casa e se manter 100% como está aqui? Não, né? Por que não? Porque
Em nós ainda habita o mal. E ele fala mais alto. Então, quando a gente está numa reunião com amigos queridos, dentro de uma seara espírita, tudo fica mais fácil, mas preste atenção. Nem sempre a gente consegue estar conectado aqui 100%. Muitos de nós estamos sentadinhos aqui, mas a mente está lá fora. Por quê? Porque o mal ainda prevalece em nós. Nós ainda não conseguimos nos mergulhar 100% naquilo que buscamos. Nós não conseguimos. Seja na igreja, na casa espírita, no templo, na sinagoga, onde nós estivermos, nós ainda não conseguimos. Por quê? Porque nós não atingimos esse estágio. E o mundo é o que é, por quê? Porque as nossas vibrações ainda são negativas. Já temos momentos de positivismo? Claro que sim. Claro que sim. Mas ainda não temos a capacidade de manter. É por isso que Jesus, quando vem em nossas vidas, Ele oferece: eu vos dou a minha paz. Alguém tem noção do que é a paz de Jesus? Não, né? Muitas vezes a gente está em paz e a gente procura um cantinho, não é assim? O cantinho mais silencioso da casa, e a gente fica ali alguns momentos. Eu estou em paz. De fato, a gente se sente em paz. Mas a paz que Jesus oferece para nós é uma paz universal. É a paz onde o barulho do mundo não vai nos abalar. Por isso que é difícil para nós. Ele oferece, mas nós ainda não conseguimos obter, porque ainda falhamos muito. Isso é um processo natural, isso não é crítica não. Então, difícil manter o coração limpo. É difícil. É difícil. Por quê? Porque quando a gente cai no mundo, a gente ainda se deixa envolver pelas paixões. Ainda deixamos. Por mais que a gente esteja 100% zen, como se fala, isso, no estado de espírito elevado, em algum momento a gente vai tropeçar. E aí é onde o mundão velho agarra a gente. E a gente gosta. Aí a gente já começa a mudar a sintonia. Não, vou ficar no mundo. Porque isso acontece. Acontece. Mas eu sou espírita. Esse é o primeiro da lista. Por quê? Porque a gente também não tem essa capacidade. Ser espírita, gente, na verdade, é ser um aprendiz. De quê? O Evangelho. Estamos lutando todos os dias para superar o mal que existe em nós. Não é fácil. Não é fácil. Então, quando a gente vê o espírita dando aquele sorriso gostoso, né? Seja bem-vindo. Imagina o que vai naquele coração. Quantas derrotas tem naquele dia. Quantas frustrações, quanta tristeza. Mas eu tenho que ir para a lida, porque Jesus me falou que é o trabalho que vai me fazer crescer. Então a gente vai para a casa espírita trabalhar pelo outro. Porque à medida que a gente entender que eu estou trabalhando pelo outro, eu estou trabalhando para mim. E aí a gente vai conduzindo o nosso barco nessa caminhada, sabendo que hoje é importante, nós já temos essa consciência. Não sou anjo, sou um espírito imperfeito, tentando me ajustar nesta nova caminhada. E aí a gente começa a entender esse processo e começa a ver que está muito longe da gente atingir um objetivo maior. Está longe, mas já demos um primeiro passo. Tem uma menção de Mateus, no capítulo 6, versículo 33, ele diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aí, o que é o reino de Deus? Como é que eu posso entender? O que é buscar o reino de Deus? É me ajoelhar no chão? Não. É gritar? Não. Louvar? Também não. É ler um livro que denominaram como sagrado, então ali tem a solução de todos os problemas? Também não. Mas o que é o reino de Deus? Se nós pegarmos o processo de uma semente, nós vamos ver que é um processo muito doloroso. Ninguém parou para pensar nisso, né? A semente, quando a gente coloca ela na terra, ela vai passar por um processo primeiro de resistência. Por que resistência?
Porque a semente está na entranha das terras. E ela está o quê? Pressionada. Pressionada. A semente nada mais é do que o processo primeiro da inteligência. Não é isso? Princípio inteligente. É a semente. Vocês lembram dos 4 reinos? Mineral, vegetal, animal e hominal? A semente está ali, nesse processo, no segundo processo. Então o que acontece? Ela está nas entranhas da terra, mas ela já tem uma proposta. Ela não tem inteligência ainda, mas já tem uma proposta. Qual é? Lançar-se à superfície. Vai ser fácil? Não. Ela vai enfrentar vários obstáculos, embora tudo que ela enfrenta vai nutri-la. Então, o próprio alimento ela vai tirar daquele caos, daquela dificuldade. E o foco que a semente sente, primeiramente, é a luz. É a luz. Por incrível que pareça, ela está nas trevas e já caminha para a luz. Alguém já viu uma semente germinar para baixo? Não, né? É impossível, não é, gente? Por quê? Porque para ela se tornar uma árvore, ela tem que subir. E ela sobe justamente por esse processo. Ela já está sentindo a luz, ela não vê, mas ela já sabe o caminho que tem que seguir, então ela segue. Essa luz podemos denominar como Deus, vamos dizer assim. Então, ela passa pelo processo doloroso. Quando ela chega na superfície, ela começa a eclodir. E aí vem amor. E aí o sol já começa a alimentá-la. Lembrando que todo esse processo não tem sol, chuva, noite e dia, não. Ele é contínuo, ela não desiste nunca, porque ela tem um objetivo. Então, quando ela se lança na superfície, ela começa a receber as bonanças. E vem a chuva, vem o sol, vem a noite, vem o sereno, e aí o processo começa ainda melhor. A luta não parou ainda. Até o dia que ela se torna uma árvore e começa a dar os frutos. O que isso tem a ver com o reino de Deus? Tudo. Porque quando nós apontamos no Espiritismo, falaram bem claro para nós: agora vai começar as tuas dificuldades. Ninguém entende nada no começo, não é, gente? Mas eu vim aqui para... Não, agora é que começam as dificuldades. Por quê? Porque agora a gente passa a se conhecer. E a gente começa a entender que todo processo negativo na nossa vida não tem um culpado, tem um responsável. Então tudo aquilo que não vai como a gente quer é porque a gente errou em algum momento. E vamos ter que consertar. Então ser espírita é doloroso. Porque quando a gente erra, o primeiro a cobrar nós, sabe quem é, gente? A própria consciência. A gente sabe que está errando. Podemos até persistir, não tem problema, nós ainda não somos perfeitos, mas a gente sabe que quanto mais persistir, mais estamos agravando o nosso próprio erro. Então, caminhar para o reino dos céus, ou seja, caminhar para Deus, vai ser doloroso. Vai ser doloroso. Porque quando nós nos apartamos de Deus, muita gente fala: Deus me abandonou. Não é assim? Já ouviram esse ditado? Deus me abandonou. Não, gente. Nós é que nos apartamos de Deus. Deus continua em nós. Mas nós simplesmente fizemos o quê? Eu não preciso de Deus, eu sou autossuficiente. Não é assim? E a gente começa pelas pirambelas do mundo, tropeçando, caindo, se machucando. Deus nada de Deus, e a gente vai. E a gente está se afastando, até que um dia a gente não aguenta mais. Aí clama: meu Deus. Ele sempre teve ali. E aí começa a dor. É hora de voltar. Para onde? Para a origem. Qual é a origem? Deus. E a gente está nesse trabalho de retorno. Por isso que as dificuldades surgem na nossa vida. Porque quando a gente foi rebelde, tudo foi fácil. E agora a gente precisa colher o resultado da rebeldia. E aí vem as reencarnações. As oportunidades que Deus está nos dando para que nós possamos corrigir os nossos erros. Alguns graves,
nem tantos, mas a conta está lá. E veja bem, aquela cadernetinha não é de Deus, ela é nossa. Nós que criamos ela e colocamos o nosso nome lá. Então agora é hora de começar a pagar um por um. Não tem privilégio não. Por isso que pode. Então, se nós compararmos a semente, é o mesmo processo, mas ela vai para um processo de vida, e nós vamos num processo de reconstrução. Nós estamos nos reconstruindo. Então, hoje, quando eu falo sou espírita, é porque eu cansei de errar tanto. Estou errando menos, mas continuo errando. Mas já cometi erros graves. Que Deus é tão misericordioso que Ele não permite nós lembrarmos. Ele não permite. Porque se Ele permitisse, nós não duraríamos um dia na face da terra. E sabe por quê, gente? De vergonha. Então, caminhar para Deus vai exigir um esforço de nós. De nós. Eu vou no Caritas porque ele vai resolver o meu problema. Não. Quem vai resolver o meu problema sou eu. O Caritas vai me dar todo o suporte que eu preciso através da espiritualidade e das pessoas trabalhadoras também. Uma palavra, um abraço, tudo isso vai me ajudar. Mas esta caminhada é minha e ninguém vai tomar de mim. Não. Então, o que Deus faz em nossas vidas? Ele simplesmente nos dá a oportunidade de despertar. Quando a semente eclode, para nós é o despertar. Então, nós estamos despertando para esta nova caminhada. Ela vai ser longa. Ela vai ser longa. Com certeza, numa reencarnação, porque essa é a primeira que nós somos espíritos, não é isso? Não vamos resolver o problema. Mas preste bem atenção. Quando a gente já dá o primeiro passo, isso quer dizer que nós já estamos trabalhando no nosso íntimo. Então, eu já sei o caminho que eu devo tomar e já fiz a escolha. Agora, a minha boa vontade e a minha vontade de superar todas as minhas mazelas é maior. Então agora a minha caminhada, por mais penosa que seja, ela tem um objetivo sério. Eu quero me tornar um ser melhor. E aí a gente vai galgando dia a dia, reencarnação em reencarnação, a gente vai melhorando esse processo. E preste bem atenção, já estamos bem melhores do que antes. Isso é fato. Porque nós não viemos aqui para andar para trás. Viemos aqui para andar para frente. E é o que nós estamos fazendo. Então, todo o processo que envolve o ser humano, qualquer religião, é válido. Porque ela é um despertar. Não importa se A, B, C, D, não importa. Mas ela está mostrando um caminho para o único objetivo, Deus. Embora nós fazemos uma lambança danada, né? Porque o meu Deus, o teu Deus, o teu Deus, não, é um Deus só. Os caminhos nós escolhemos. Então, são vários caminhos para nós chegarmos a Deus. Cada um escolhe aquele que quer, porque nós somos livres para isso. Então, o que Jesus fala para nós é justamente o quê? O reencontro de Deus com a renovação da nossa fé, da nossa esperança. Então, a gente começa a olhar o mundo, frustra, sim, entristece muito, mas nós sabemos que esse mundo é o que é, porque lá fora não tem vítimas. Lá fora não tem vítimas. Lá fora, cada um está plantando e colhendo aquilo que merece. Merece no bom sentido, não é castigo. Então, tudo que vemos nesse mundo nada mais são do que oportunidades que nós estamos tendo de fazer o melhor ou de continuar como estamos. Só que hoje já temos aquela notícia, não é? Todos já ouviram falar, muitos já não estão retornando. E é fato, muitos espíritos não estão retornando. Por quê? Porque a partir de uma determinada data, que não está muito longe, eles já não se enquadram mais no novo processo que virá à Terra, que é a regeneração. E o que vai acontecer? O bem vai prevalecer. Mas vai existir o mal? Sim. Mas o bem prevalece. E quando o bem prevalece, o mal toca em retirada vergonhoso. Nós somos espíritos. Então, nós vamos atingir esse processo? Esperamos que sim.
Estamos trabalhando para isso. Não estamos garantindo ainda, mas estamos trabalhando para isso. Por quê? Porque lá no Velho Testamento, vocês lembram da Terra Prometida? A Terra Prometida não é um lugarzinho. A Terra Prometida é um planeta regenerado. Então hoje nós somos essas sementinhas que estamos lutando para manter-se de pé, para manter-se com a cabeça erguida, para manter-se com a nossa moral intocável. É difícil? Sim, porque o mal nos abraça todos os dias, mas nós temos que estar vigilantes, porque Jesus diz o que para nós? Orar e vigiar. Então, se nós podemos orar e vigiar os nossos pensamentos, nós temos toda a condição de fazer melhor, e nós podemos fazer melhor. Por quê? Porque toda essa espiritualidade que está aqui nos assistindo, dando toda a atenção, cuidando de nós, eles acreditam em nós. Só que nós também precisamos acreditar em nós. Então, aquela conversa que, eu não consigo, eu sou fraco, eu não posso, eu não sei, a gente precisa descartar isso. Se nós estamos aqui, é porque nós temos todo o potencial de mudar as nossas vidas. Não é uma mudança da noite para o dia, mas os velhos hábitos, eles têm que ser trabalhados diuturnamente, gradativamente. Para quê, gente? Para que a gente possa realmente sentir a mudança em nós. Somos nós que temos que sentir. Então, velhos hábitos que nós temos, a gente começa a trabalhar neles. Lá na frente a gente vai olhar, bom, ele já não fala mais palavrão. Que legal, né? É um velho hábito que atrai negativismo. Um simples palavrãozinho. Então, veja o quanto nós podemos trabalhar em nós e fazer a diferença em nós. Então, mesmo com os pés no lodo da terra, nós devemos trabalhar bem. Acreditar que Jesus não está longe como muitos pregam. Jesus está ao nosso lado, no nosso coração. Deus não está longe, descansando, muito pelo contrário. Deus continua trabalhando, criando. Deus está em nós. Nós somos essa semente divina. Nós somos essa luz do próprio Deus. Porque Jesus nos fala isso. Nós somos deuses. Não o Deus com D maiúsculo, mas deuses porque nós somos a centelha desse mundo. Então, se nós estamos aqui, é porque Ele sabe da nossa condição, da nossa capacidade. Ele sabe da nossa vontade de querer lutar. E nós já estamos lutando. Falta um pouquinho mais para alguns, para outros não, mas a gente precisa exigir um pouquinho mais de nós. Perseverança, fé, foco, objetivo. É isso que nós precisamos. E veja, em toda a nossa vida, em tudo aquilo que nós vamos fazer, vamos ter perseverança, fé, vamos acreditar. E um ponto-chave que nós temos que trabalhar no nosso coração, gente: eu mereço tudo de bom. Nós precisamos trabalhar isso em nós, porque senão a gente vai acreditar que Deus está nos jogando de lado para sofrer. Isso não existe. Nós merecemos tudo de bom, nós só não estamos sabendo aproveitar. Quem reclamou da chuva esses dias aí? Ninguém. Olha, já estamos no passinho do céu. E do sol? São detalhes, está vendo? São detalhes. Mas se Deus me dá a chuva, por que eu reclamo? Porque enche tudo, mas o problema é de Deus? Ou é o problema do urbano? Mas o sol é quente, sempre foi. Mas o sol agora está mais quente. Não, porque se ele encostar 1 milímetro na terra, a gente não sobrevive. 1 milímetro. Então o sol está no lugar certo, esquentando da mesma forma, e nós estamos nos adaptando. Então por que eu vou reclamar do sol? Mas a noite, mas o frio. Agradece. Agradece. Porque tem muitos irmãos, gente, que não tem mais esse corpinho aqui, que queria ter. Então, se nós estamos aqui, vamos agradecer até pelas nossas dificuldades. Por quê? Porque nós também vamos superá-las. De um jeito ou de outro, nós vamos superá-las. Isso é fé. Isso é acreditar que nós temos esse potencial e nós podemos trabalhá-lo da melhor forma possível. Porque Jesus é bem claro quando diz para nós: vós sois o sal da terra. O que é o sal, gente? Energia pura.
Não tem nada mais que energia que o sal. E o sal é da terra. Então, se nós somos o sal da terra, dito por Jesus, é porque nós estamos na terra para fazer a diferença pro bem. Então, vamos aprender sim, amar, compartilhar, agradecer, desejar o melhor para o outro. Vamos trabalhar isso em nós. Por quê? Porque haverá um dia em que as pessoas farão isso por nós, sem nós sabermos. Isso já não estão fazendo. Então, compartilhar o nosso amor, a nossa gratidão, a nossa fé é muito importante para nós, sempre respeitando o momento de cada um. Nós não estamos aqui para catequizar ninguém, nós estamos aqui para trazer informações, debater coisas boas, úteis, estamos aqui para aprender. Mais uma vez dizemos, grupo de estudo do Caritas, 100%, vamos nos inscrever, vamos lá, na sério, como é que eu faço? Vamos lá, gente, vou participar, aprender nunca é demais. E quando a gente começa a trazer esse conhecimento para dentro do nosso coração, nós não queremos parar mais, nunca mais, porque aprender é fantástico. Essa é a nossa mensagem de hoje. Agradecemos ao Dom por essas palavras aí muito importantes para nós e queremos convidar agora para o nosso passe, pedimos aos médicos se dirigem à sala da paz.